Que a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa e abençoando não só a você, mas toda a sua família e seus amigos. Hoje eu vim fazer esse vídeo aqui para que nós possamos bater um papo e eu explicar algumas coisas que vocês têm me enviado, por e-mail, e eu quase não tenho tempo para responder a todos vocês. Mas hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre tudo que nós temos aprendido até então, sobre a questão, quando eu tenho a convicção de que de fato aconteça o rapto da noiva de Cristo e o arrebatamento da igreja. Antes de eu dar continuidade a esse vídeo, eu quero pedir desculpa às pessoas que estão esperando o livro da doutora Rejane, porque o livro simplesmente teve um boom de vendas, parabéns para a escritora, e simplesmente eu recebi um e-mail de algumas outras lojas que eu havia comprado, que o estoque, que eu já tinha acabado, mas que é para eu esperar um pouquinho mais, que vai chegar nos endereços do qual eu solicitei. Todas as outras pessoas que estavam esperando seus presentes já receberam, exceto o pessoal que está esperando o livro da doutora Rejane, a psicóloga Rejane, e eu aqui estou explicando que espera só mais um pouquinho que o presente de vocês vão chegar à sua casa, ok? Então vamos ao que interessa. Vieram algumas pessoas me perguntando, Rejane, o que você acha de fato quando ocorrerá o rapto da noiva de Cristo e quando ocorrerá o arrebatamento da igreja? Porque eu já assisti os vídeos sobre a noiva de Cristo, mas ainda continuei com aquela dúvida. Você pode explicar? Claro que eu posso, e hoje eu tirei esse vídeo só para nós conversarmos sobre diversas dúvidas que vocês têm. Espero que eu vá ajudá-los. Se eu continuar ainda devendo alguma coisa, alguma informação a vocês, mande um e-mail que assim que eu puder, eu com certeza vou responder. Então vamos lá. Nós aqui da Família Falando de Deus, nós acreditamos que o que nós aprendemos ao longo de todos esses anos não é o correto. Não é toda a igreja que será arrebatada. Eu vou me isentar vou botar capítulo e versículos aqui, porque nós já enchemos de capítulos e versículos todos os estudos. Então, se você tiver dúvida, corra lá nos estudos, que vocês vão saber passo a passo, desde o primeiro vídeo, quem é a noiva de Cristo, até o final, que é quando eu falo sobre até a parábola das 10 virgens. Nós ali falamos tudo e apresentamos capítulos e versículos na palavra de Deus. Eu não vou botar aqui porque senão o vídeo vai tomar muito tempo para ser publicado e aí vai perder o viés da informação. Então vamos lá. Tudo que nos ensinaram que a igreja, todo mundo que aceita Jesus agora, ela será arrebatada, isso não é bíblico, queridos. Não é bíblico. Sou eu, Cláudia, que estou falando? Não. Isso quem fala é a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Graças ao bom e eterno Elohim, todos agora, não só eu, mas muitos outros pastores que eram pré-tribulacionistas ou até pós-tribulacionistas, muitos deles agora estão entendendo essa visão que eu estou passando para vocês agora. Não é toda a igreja que será arrebatada. O que acontece? Na parábola das 10 virgens, nos estudos, nós esmiuçamos melhor sobre esse assunto. O que eu acredito, baseado na palavra de Deus, que é um grupo de primícias, que é aquele grupo que fala lá em Apocalipse, no capítulo 14, sobre 144 mil que foi comprado de toda a humanidade. Há dois grupos de 144 mil. O grupo do capítulo 7 de Apocalipse e o grupo do capítulo 14 de Apocalipse. O capítulo 7 de Apocalipse não há o que questionar. São das diversas tribos, das 12 tribos do povo de Israel. Igreja não tem tribo. O que acontece com essas pessoas, esses 144 mil que serão marcados em sua fronte, lá no capítulo 7 de Apocalipse? Acontece que antes dos anjos começarem
a derramar o julgamento de Deus aqui na terra, o anjo diz que é para parar e esperar que até que todos os determinados a serem guardados da tribo de Israel sejam marcados. Só após a marcação dele é que os anjos são liberados para lançar na terra aquilo que foi dado ordem para eles desempenhar aqui na terra. A igreja não tem nada a ver com isso. Agora, o capítulo 14 de Apocalipse, ele fala sobre o grupo de primícias que foi comprado de toda a humanidade. E essas pessoas, só elas têm um cântico que só elas sabem o significado, só elas podem cantar. E descreve mais abaixo que elas não se contaminaram com mulheres, e muitas pessoas falam que é religião. Eu não concordo, mas aí é a visão de cada um, né? Eu não estou aqui para discutir ponto de vista, mas eu só estou aqui para discutir a diferença de um grupo de outro. E neles também não houve a mentira, não é que eles nunca mentiram, mas é que eles não têm a prática da mentira. E neles estarão escrito o nome do Deus eterno, o nome da Jerusalém, da Nova Jerusalém, e o nome do Cordeiro. A gente, se pararmos para analisar, esse grupo não é o mesmo do capítulo 7, nós já falamos sobre 144 mil, quem não assistiu esse vídeo vai lá, porque nos 144 mil do capítulo 7 de Apocalipse não falam sobre essas características. Agora, esse grupo, que é os 144 mil do capítulo 14 de Apocalipse, a palavra de Deus diz que a mulher está para dar à luz e o dragão está ali prestes para pegar o filho que sairá dela. Nós sabemos que a mulher, ela simboliza a igreja. Muitas pessoas falam que a mulher simboliza Maria, outros falam que simboliza o povo de Israel, outros falam que as 12 estrelas simbolizam o povo de Israel. E nós já falamos também sobre isso nos estudos. E muitas pessoas dizem que o filho varão, ele simboliza Jesus Cristo. Nós também já provamos na Bíblia que não simboliza Jesus Cristo. E nós vimos a característica desse filho varão, e são as mesmas características desses 144 mil descritos no capítulo 14 de Apocalipse. Então, o que é o filho varão? O filho varão é um grupo de primícias, um grupo de vencedores, que são justamente aqueles que foram comprados de toda a humanidade e que serão levados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Nós falamos sobre o que é primícias, nós falamos o passo a passo nos estudos, falando sobre a noiva de Cristo. Eu vou colocar o link aqui, e vocês vão procurando desde o primeiro vídeo, que vocês vão esmiuçando, desde o casamento judaico até a colheita da cevada, a colheita do trigo, e vocês vão ver que Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar, um corpo transformado, para que um dia todos aqueles que se levantassem da morte pudessem ter o seu corpo transformado. Esse filho varão, descrito lá em Apocalipse, que sai da mulher, né? E que o dragão tá doido para pegar, ele tá vindo à vida. Ele não passou da morte para a vida, mas quando a mulher está dando a luz, ela não dá a luz a um natimorto. Ela dá a luz a uma criança cheia de vida, tanto é que depois ela mesma fica cansada porque a criança suga toda ou quase toda a energia dela. Então essa criança, ela não passou pela morte, mas Jesus passou pela morte. Então aí são um dos fatos que nós sabemos que não é Jesus esse filho varão descrito aqui, mas sim uma parte dos vencedores que estão dentro da igreja. Quero abrir um parêntese aqui. A minha opinião, a minha visão, quando ocorrerá isso? Nós temos 2 eventos, na realidade nós temos 3 eventos incríveis que irão acontecer no planeta Terra. O primeiro evento é o rapto da noiva de Cristo, é o rapto dos 144 mil, é a levada desse filho varão, que
no constante é uma única coisa. Filho varão é a mesma coisa que noiva e é a mesma coisa que os 144 mil. Na minha visão, ok? Nós já falamos e apresentamos isso biblicamente. O que acontece? A palavra de Deus diz que o anticristo ele não pode se revelar até aquilo que o detém seja elevado. Aquilo que o detém não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estará com a igreja até ela ser levada. O Espírito Santo não sairá da terra enquanto a igreja de Cristo estiver aqui. Aquele que o detém é o filho varão. São essas primícias de toda a humanidade que estão aqui e que nós sabemos que é a noiva de Cristo e que ninguém pode tocar. Então, quando houver o momento certo dessa criança nascer, desse encontro que nós já falamos sobre o casamento judaico acontecer, o que ocorrerá? A gente sabe que a palavra de Deus fala que haverá uma luta entre Miguel e seus anjos e Satanás será lançado aqui junto com os seus anjos no planeta Terra. Quando isso ocorrer, haverá uma grande catástrofe natural no planeta Terra. E é nesse momento que Satanás, que o dragão está tentando pegar, destruir o filho varão que está quase nascendo, e Miguel e seus anjos estão guerreando contra Satanás. Para que isso não ocorra, os vencedores serão levados, esse filho varão será levado, e Satanás imediatamente com seus anjos serão lançados aqui na Terra, e toda a parte cósmica, toda a parte espacial, né, ela será purificada, e nós já falamos isso nos outros vídeos, porque não pode haver a contaminação dessas primícias com a interferência de Satanás. Então o que acontece? Quando essa primícia é levada direto para o trono de Deus, Satanás é uma coisa assim, ó, um está sendo levado e o outro está sendo deixado. Então o que acontece? Satanás imediatamente ele é lançado na terra. Há uma grande catástrofe nesse mundo e muitos não perceberão o que aconteceu, que pessoas sumiram. Por isso que o rapto é de repente, por isso que o rapto ninguém verá, por isso que o rapto é imperceptível. Então, o que acontecerá com essas pessoas que foram levadas? Elas serão dadas como mortas por conta dessa grande catástrofe que ocorreu no planeta Terra com o lançamento de Satanás aqui. Por isso que a palavra de Deus diz assim: ai dos que habitam na terra, porque Satanás foi lançado na terra e ele sabe que tem pouco tempo para convencer os que habitam nela. Isso que eu descrevi para vocês é o rapto da noiva de Cristo. O rapto é qualquer rapto que acontece. Ele é rápido, ele é sem avisar e é uma pessoa específica que é o alvo. No sequestro, o sequestrador tem apenas um alvo. Ele não tem vários alvos. E ele não avisa que ele vai sequestrar. Ele não avisa que ele vai pegar aquela pessoa. E ele é feito repentinamente e, se possível, de uma forma que ninguém veja. Isso é o rapto da noiva de Cristo que nós estamos descrevendo, que representa os 144 mil descritos no capítulo 14 de Apocalipse. Então, queridos, nesse momento que o filho varão é levado, que são esse grupo de 144 mil do capítulo 14, a palavra de Deus diz o quê? Que Satanás ele se volta para a mulher que acabou de dar a luz ao filho varão. Porque ele não conseguiu pegar essa criança. Então ele vai perseguir a mulher. Aí aqui eu quero dar uma pausa para vocês. O que ocorreu aqui? O filho varão foi levado. A mulher, que simboliza a igreja, ela passa a ser perseguida pelo dragão. Percebe uma coisa? Que o dragão, tentou pegar o filho varão. Ele não conseguiu. Mas Satanás só foi lançado aqui na terra para agir por pouco tempo depois que o filho varão foi levado. O que eu estou querendo dizer na minha interpretação é que quando o anticristo ele se revela como o homem perverso, como o homem da maldade, porque o anticristo ele vai sofrer um atentado. E quando ele é ferido de morte, como a própria palavra de Deus diz, ele é ferido de morte,
que está tendo toda essa guerra no espaço entre Miguel contra Satanás, e Satanás é lançado na terra. Esse anticristo, que outrora aparentava ser um homem bom, ele incorpora, Satanás entra no corpo dele e ele vai ressuscitar, né? Uma falsa ressurreição. E ali já não será mais o homem, e se será o próprio Satanás no corpo daquele homem, e ele vai passar a querer perseguir essa mulher que deu a vida à criança que foi levada ao trono de Deus. Só que a palavra de Deus diz que a mulher, ela é levada para o deserto, longe da interferência do dragão, e aí o dragão vê que não consegue perseguir a mulher, e ele volta-se para os descendentes da mulher e para aqueles que professam a lei de Deus. Então, antes da revelação do homem da maldade, que é Satanás incorporado no anticristo que sofreu o atentado, o filho varão é levado. A mulher que ficou, ela passa a ser perseguida, ela sente a tensão da perseguição, mas a palavra de Deus diz que ela é levada para o deserto e lá ela é sustentada por um período de tempo e o dragão não tem como alcançar. Essa mulher, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. São todos os trigos maduros. São todos aqueles que não teve a característica dos vencedores, que foram comprados de toda a humanidade, mas essa mulher são todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, o Evangelho em suas vidas e vivem diariamente esse Evangelho, sem hipocrisia, sem mentira, e elas, de fato, amadureceram as suas ações com o fruto do Espírito de Deus. O fruto do Espírito de Deus é a característica de todo o trigo maduro. Uma pessoa que se converte e não tem o fruto do Espírito, essa pessoa não é madura na fé. Ela não é um trigo maduro. E todo trigo maduro é essa mulher que será protegida durante esse período. O que acontecerá com esse trigo maduro que será protegido durante esse período de grande perseguição que o dragão vai tentar, através desse pouco tempo que ele tem, destruir? Esse trigo maduro é justamente o grupo que terá contato com os 144 mil que foram levados durante o período da grande tribulação. É esse trigo maduro que haverá o maior avivamento de todos os tempos através desse trigo maduro que ficou, e eles que serão protegidos da interferência do dragão. É eles que serão guardados e guiados por esses 144 mil que estarão no monte, estarão no alto. A palavra de Deus diz no Apocalipse, né, no Monte Sião, que Jesus está que o Cordeiro está com seus 144 mil. Por que Jesus está no monte com os 144 mil? Porque são esses 144 mil que serão os enviados de Jesus Cristo, porque Jesus não pode se revelar ainda, porque não houve o arrebatamento. Então, esses 144 mil serão os enviados de Jesus Cristo para se apresentar ao trigo maduro e dizer para eles a direção que eles devem seguir, que eles devem tomar, para que eles não sejam pegos durante o período da grande tribulação. E são eles que ajudarão a prover a comida que será escassa para o pessoal, para esse grupo, que não aceitarão a marca da besta em seus corpos. Espero que vocês estejam entendendo. Agora, o que acontece? Jesus, ele não se apresentará para as pessoas que estão vivas, mas todas as pessoas que morrerem durante o período da grande tribulação em favor do Evangelho, em glória ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, quem os receberá assim que eles abrirem os seus olhos para a outra vida é o próprio Senhor da igreja, é o próprio Senhor do qual eles morreram defendendo o Evangelho. Não serão os 144 mil que interferirá nesse processo. Quem fará isso será o próprio Senhor Jesus. Os 144 mil estarão aqui apenas sendo
trazendo a mensagem do Cordeiro, do cabeça da igreja, Jesus Cristo, para a mulher que ficou, que corresponde ao trigo maduro. E aqueles, Rejane, aí você me pergunta, e aqueles que não são trigo maduros? E aqueles que irão aceitar a Jesus no decorrer da grande tribulação? Eu quero confessar a vocês que nós falamos sobre os convidados. Nós, no estudo sobre a noiva de Cristo, nós falamos sobre os convidados. Pedro, quando negou a Jesus, Pedro, quando quis proteger a sua vida, Pedro, quando expressou mais amor à vida dele do que ao mestre, quando ele precisava, né, apenas de uma confirmação que ele realmente era um daqueles que seguia Cristo, Pedro, ele fez esse ato 3 vezes como negativa. E o que Jesus falou para Pedro quando ele ressuscitou? Que por conta disso, Pedro seria levado para um lugar da onde ele não queria ser levado, e por conta disso ele seria morto. Então, todos aqueles que preservaram a sua vida, que tiveram mais amor a essa vida do que ao reino de Deus, embora ainda estivesse seguindo a Cristo, mas a sua vida esteve muito mais à frente do Evangelho, teve muito mais interesse do que as coisas de Deus, essas pessoas, assim como Pedro, terão que provar o seu amor, a sua fidelidade com a sua própria vida. Então, esse grupo serão os grupos dos mártires. Não serão guardados. Eles terão que provar a sua vida, entregando ela por amor ao Evangelho. Também, nesse período, aqueles que guardam a lei de Deus, que são os judeus, eles também serão perseguidos. Porém, como nós já falamos, muitos deles já foram marcados lá no capítulo 7, porque Deus fez uma promessa a Abraão. E Deus disse que iria guardar a semente de Abraão. Por conta disso, eles provarão, eles sentirão a perseguição, eles sofrerão a perseguição, mas eles não provarão a morte, porque eles foram selados para que a morte não os alcance. E será justamente esses 144 mil do capítulo 7, que na minha interpretação, ainda estou trabalhando sobre isso, é que eles verão quando o Cordeiro descer no Monte Sinai e eles baterão no peito, se arrependendo de terem crucificado o Salvador do mundo. Eu espero que vocês tenham entendido esse processo, que haverá 3 grupos, né? O primeiro grupo dos 144 mil, descrito em capítulo 14 de Apocalipse, que é o filho varão que será levado, e quando ele for levado, Satanás é lançado aqui na terra, e vão usar essa catástrofe natural para dizer que essas pessoas morreram. Vai ter o grupo da mulher, que são o trigo maduro, que vai ser protegido. Vai ter o grupo dos mártires, e que corresponde àqueles que tiveram mais amor à sua vida. Então, queridos, rapto, como nós já falamos, é diferente de arrebatamento. Foi nos ensinado que rapto e arrebatamento são a mesma coisa. Não é. Arrebatamento, todos os olhos verão. Todos verão. Arrebatamento, ele tem dia para acontecer, ele tem momentos para acontecer. Rapto não tem. E nós temos 2 personagens na palavra de Deus que expressam muito bem isso. Nós vemos Enoque. Enoque, ele foi levado, ninguém viu, ninguém sabe para onde foi, o que aconteceu com Enoque. Ficou aquela dúvida. Enoque morreu nos desertos, nos montes. O que aconteceu com Enoque? Nós só sabemos o que realmente, de fato, aconteceu com ele, porque foi dado uma revelação da parte de Deus, que ele mesmo levou Enoque, de tanto Enoque andar com ele. Então, a palavra de Deus diz que Deus o tomou. Mas, assim como aconteceu com Enoque, vai acontecer com esses 144 mil quando eles forem sumir. Porque muitos vão falar assim, o que aconteceu com esse povo? Eles morreram nessa catástrofe que aconteceu na Terra? Eles foram levados? Muitos vão falar por um OVNI, por extraterrestres, ou o povo de Deus que sabe de todo o passo a passo, fala assim, Deus o levou, então vai ficar a mesma incógnita que houve quando aconteceu o sumiço de Enoque. Porém, quando a igreja for arrebatada, pessoas vão ver, grupos vão ver, assim como aconteceu com Elias.
quando Elias foi levado, Elias sabia que ele ia ser arrebatado, Elias sabia que havia uma carruagem para levar, Elias sabia que o tempo certo que ele deveria estar naquele lugar para que ele fosse levado. Assim também será a igreja que estará viva aqui na terra quando ocorrer a proximidade do arrebatamento. Ela saberá o momento certo do arrebatamento. Assim como aquele povo, aquele grupo estava ali ao redor de Elias e o próprio Eliseu viu Elias sendo levado, o que ocorrerá? As pessoas, muitos verão o arrebatamento da igreja, que é quando Jesus vem e ressuscita primeiramente os mortos e eles com seus corpos transformados se reúnem junto com os que estão em vida para que eles juntos possam estar se encontrando com o Senhor, que é o cabeça da igreja, nos ares. Percebe que o primeiro grupo, que é o filho varão, que é a noiva de Cristo, eles vão para o trono. Já o segundo grupo, que corresponde ao arrebatamento da igreja, eles vão se encontrar com o Senhor no espaço. Vocês veem que há uma diferença. Então, rapto da noiva de Cristo é diferente de arrebatamento da igreja. Aí você me diz assim: Rejane, mas todos nós seremos arrebatados, tanto o trigo maduro como os que não são trigo maduro, mas que vão se converter aqui ao longo da grande perseguição? Eu quero trazer uma informação para você. A noiva de Cristo, ela já vai estar com Cristo nos ares, né? A própria palavra de Deus diz que vive os 144 mil no monte, ali com o Senhor. E você vê que a noiva de Cristo, ela já vai ter se encontrado com Cristo. Ela já vai ter o seu corpo transformado. Até porque ela, como primícia, foi se apresentar no trono. Obviamente que o corpo dela precisa estar transformado. Só que preste sua atenção. Eu quero dizer, é uma interpretação nossa aqui. E vocês procurem capítulo e versículo e segue lá o estudo que nós já apresentamos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, será salvo. Nem todos que se convertem a Jesus Cristo será arrebatado. Jesus falou que aquele que não nega a si mesmo e não carrega a sua cruz não é digno dele. O que significa não ser digno dele? Significa que não é digno de fazer parte da sua igreja. Nem todos que se convertem, nem todos que levantam a sua mão e aceitam o evangelho, aceitam Jesus Cristo ou creem que Jesus é o Filho de Deus, farão parte da igreja de Cristo. Só ressuscitarão, só se levantarão aquelas pessoas que morreram como trigo maduro. Só serão arrebatados, tanto mortos como vivos, aqueles que são trigo maduro. O que eu quero falar aqui? Vamos lá, respira. Se você não tem o fruto do Espírito, se você não atingiu o nível de ser um varão perfeito como o seu Senhor é, você não fará parte do corpo de Cristo. Você não fará parte da igreja de Cristo. Você não se levantará, você não será ressuscitado para ser arrebatado. Só aqueles que forem arrebatados é que reinarão com Cristo no milênio. Não estou falando somente aqui na terra, porque aqui na terra haverão pessoas que não se converterão, que não aceitarão a Cristo como Senhor. Mas eu estou falando que não estarão com Cristo nesse período do milênio. Porque o arrebatamento, a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que participarão da primeira ressurreição. Quando ele fala isso, diz que bem-aventurado aqueles que estarão com Cristo desde o primeiro governo. Porque Cristo ele estará governando não somente no milênio, como eternamente. E esse povo, que é o trigo maduro, fará parte da conquista de Cristo aqui nesse mundo e no espaço, desde o primeiro momento que ele vier como rei. Então, bem-aventurados aqueles que participarão da primeira ressurreição, que são os que se levantarão, que serão arrebatados, tanto os que estiverem em vida, como aqueles que estiverem mortos. Vocês estão entendendo? Porém, aqueles que não amadurecerem,
que não vive um evangelho sem hipocrisia, que não vive um evangelho fiel, o evangelho de Cristo. Não é ser beato, não é ser santarrão, mas ser santo, tentar ser santo como o seu Senhor é santo, viver uma vida digna. Aqueles que não viverem esse período, que não viverem essa santidade, que não se amadurecer, eu quero dizer para vocês, vocês só vão se levantar nos últimos dias, no grande trono branco. E por que vocês serão salvos? Porque vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque muitos de vocês confessaram Jesus como Senhor da sua vida e tiveram seu nome escrito no livro da vida. Por isso que no grande trono branco abrirão-se os livros, inclusive o livro da vida. E os seus nomes vão constar lá, porque vocês reconheceram Jesus como Senhor da sua vida. Por isso que Jesus diz que todo aquele que confessá-lo como Senhor será salvo. Serão salvos de serem condenados eternamente, mas não serão salvos a ponto de ressuscitar no arrebatamento da igreja para reinar com ele desde o primeiro minuto da sua conquista como rei aqui na terra. Vocês estão entendendo? Então, muitas das pessoas que se converterem na grande tribulação, mas que morrerão e não tiverem tempo para que ela possa amadurecer, e muitos daqueles também que já vieram tantos anos como crentes, mas não vivem o evangelho em suas vidas, essas pessoas não serão arrebatadas e elas se levantarão nos últimos dias no grande trono branco. E aqui eu quero trazer uma surpresa para vocês, uma revelação que eu tive há muito tempo atrás. Eu estava num conflito com Deus, e depois eu conto melhor sobre isso, que eu tenho outras coisas para trazer para vocês, que por isso que haverá muitas novidades. Quando a gente falar assim, a gente vai ver pessoas que não eram cristãs, que professavam até outras religiões, mas que criam em Jesus Cristo como Salvador da humanidade e que viveram pelo menos os 10 mandamentos em suas vidas, porque os 10 mandamentos não foram dados somente para o povo judeu, mas foram dados para toda a humanidade, tanto é que Jesus o tornou ainda mais difícil ainda. Mas pelo fato dessas pessoas viverem os 10 mandamentos de Deus em suas vidas e crerem que Jesus Cristo é o Senhor que veio salvar toda a humanidade, ainda que elas tivessem crenças paralelas, essas pessoas terão seu nome escrito na vida. Parece ridículo para vocês ou uma heresia, mas nós veremos lá muitas pessoas que não eram das igrejas cristãs, das denominações, Assembleias de Deus, Batista, Presbiteriana, mas veremos de outros credos, porque quem salva não é a religião, quem salva é Jesus Cristo. E nos últimos dias nós seremos julgados pelo quê? Pelo fato de nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor e pelas nossas obras. Por isso que no grande trono branco abre-se-á os livros, não somente o livro da vida, mas os livros contendo as nossas obras. Então muitos serão salvos porque fizeram obras dignas, obras de bondade. Por isso que Deus fala que todo aquele que ajuda a qualquer um dos seus pequeninos, a ele ajuda. Então essas pessoas, pelo fato de terem feito boas obras e por reconhecer Jesus como Salvador, ainda que elas não tenham vivido literalmente Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas os seus nomes estarão escritos no livro da vida, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Mas será salvo do fogo eterno, mas não para ser arrebatado e reinar com ele. Você sabe que no trono branco, quando essas pessoas forem salvas, né, essas pessoas que professaram Jesus, mas não viveram, reconheceram Jesus como Senhor de suas vidas, essas pessoas elas gozarão, elas viverão na nova terra, mas elas não viverão no novo céu. O novo céu, ele será somente para os vencedores e para o trigo maduro. Então, querido, os vencedores e o trigo maduro são os únicos que terão acesso ao novo céu e à nova terra. Mas aqueles que serão poupados nos últimos dias, através do trono branco, dos julgamentos de suas obras
e do seu nome escrito no livro da vida por ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles reinarão e herdarão apenas a nova terra. Então, querido, se você conhece qualquer pessoa que tenha morrido, mas que no último dia, nos últimos minutos, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou vivia outros credos, mas era uma pessoa boníssima, né? Mas cria em Jesus Cristo, mas não vivia o Evangelho, essas pessoas ainda terão uma oportunidade nos últimos dias, quando todos se levantarão diante de Deus, todos serão ressuscitados diante do trono branco e prestarão conta ao Supremo Deus. Então, queridos, o arrebatamento da igreja, ele vai ser apenas para o trigo maduro, não é toda a igreja também que será arrebatada, só pessoas que já têm o fruto do Espírito de Deus em sua vida, só as pessoas que já sabem que o mundo é passageiro, que não tem amor a esse mundo, que não tem amor material a nada. E nós sabemos que esse arrebatamento todos os olhos verão, e muitos baterão no peito, e muitos se arrependerão, porque verão pessoas sendo arrebatadas e eles ficarão. E aí a gente sabe que depois do arrebatamento da igreja haverá a ira de Deus. Então, porque a igreja, o povo de Deus, não foi predestinado para a ira, mas sim a todos aqueles que rejeitaram o Evangelho. Agora eu quero só trazer uma última informação para vocês. Quando eu acredito que tudo isso vai acontecer? Eu acredito que o rapto da noiva de Cristo, ele ocorrerá no final do 5º selo para o início do 6º selo. Nesse intermédio entre o 5º e o 6º selo ocorrerá o rapto da noiva de Cristo e Satanás será lançado aqui na terra. E no 6º selo eu acredito que começará aquela perseguição à igreja. Após ocorrerá o arrebatamento da igreja e que haverá o sinal no céu do Filho de Deus, né? E que muitos vão pedir para os montes caírem sobre sua cabeça, baterão no peito e reconhecerão que realmente Jesus Cristo é o Senhor, mas será tarde demais, a igreja terá sido arrebatada e ali começará a ira de Deus. Mas os 144 mil de Apocalipse capítulo 7 estará guardado, estará protegido. Porém, todos aqueles que se negaram ao Evangelho, à graça de Deus, o Eterno, eles sofrerão nesse período. Eu espero ter ajudado, tirado a dúvida de vocês, para que agora, se vocês tiverem alguma outra dúvida pontual, que eu puder ajudar vocês, mande um e-mail, mas saiba, o mais importante agora, queridos, é você se desapegar das coisas do mundo. É você passar a ajudar o teu próximo, é você amar o Evangelho, é você viver como um bom samaritano, ajudando as pessoas, não importando se elas são ou não cristãs, não importando ou não se elas são merecedoras. Quem vai decidir se elas são merecedoras ou não é Jesus Cristo. Que você possa viver um Evangelho honestamente. Para de querer guardar tesouro nesse mundo, para de querer guardar tesouro nessa vida, porque todos eles são perecíveis, até você é perecível. Só não será perecível as pessoas que reinarão com Deus. Vivam agora pelo Evangelho de Cristo, vivam por amor, não de brincadeira, mas vivam agora para juntar tesouro no céu, onde a traça e nem ladrão alcança. Que Jesus possa abençoar a sua vida rica e grandemente, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.